Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. O presidente Lula, quando esteve aqui no Ceará, à noite do dia 31 de agosto e no dia 1º de setembro, ele veio para uma solenidade no Banco do Nordeste do Brasil. Antecipou sua chegada e então desembarcou aqui em Fortaleza à noite do dia 31 de agosto, uma quinta-feira. Foi recepcionado pelo governador Eumano de Freitas, pelo ministro da Educação, Camilo Santana, pelo presidente do diretório, pelo líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado federal José Guimarães, pela deputada federal Luiziane Lins e alguns outros petistas. O presidente foi levado pelo ministro, pelo governador e pelo Guimarães para o hotel. E o resto da comitiva, uma parte deveria também ir para esse mesmo hotel, onde eles iam jantar e teriam uma oportunidade de reservadamente conversar. Mas o governo do estado do Ceará, ou o próprio ministro da Educação, que se encarregaram da programação do presidente Lula aqui do Ceará, não incluíram a deputada federal Luiziane Lins no jantar. Pois bem, quando todos estavam lá, o ministro, aliás, o presidente, o governador, o ministro e o deputado Guimarães, Lula então pergunta: cadê a loura? Dizem que ele só chama a Luiziane de loura, a minha loura. Cadê a loura? E então criou-se um ambiente ali de constrangimento. Ninguém queria dizer que ela não estava naquele roteiro, no roteiro do jantar e da conversa mais reservada. O certo é que a loura estava chegando, ela tem as informações dela, sabia onde o Lula ia ficar hospedado, onde ia dormir, e ela também foi, então, para o hotel lá na beira-mar. E, quando dessa indagação, imediatamente fizeram a Luiziane chegar ao recinto. E ela, como sempre, não se fez de rogada e denunciou o que seria para ela uma trama para que ela ficasse ausente daquele ambiente. Resumindo, Luiziane participou do jantar e aí Camilo, Eumano e Guimarães ficaram frustrados porque não puderam conversar o que pretendiam. No caso, a política cearense, principalmente a disputa municipal do próximo ano, quando Luiziane já demonstrou determinação de que será candidata. Frustrada essa conversa, Luiziane, repito, não se fez de rogada e, além de registrar o seu protesto contra aquela trama, já agora, logo agora, no início da semana, anunciou um grande evento na sede do PT de Fortaleza, na próxima sexta-feira, onde ela vai dizer, não apenas repetir o que já disse, que é pré-candidata, mas dizer que já estará em campanha para a disputa
pela Prefeitura de Fortaleza no próximo ano. E, para este evento, ela convidou todas as principais lideranças do PT. O governador Elmano já está fora desse encontro porque ele está ainda no exterior. O governador ainda está em visita oficial pela China. Mas a Ilusiane quer saber quem vai realmente estar com ela na campanha municipal do próximo ano. Ela não abriu quando Lula foi presidente pela primeira vez e não queria que ela fosse candidata, e ela foi candidata e derrotou o candidato do Lula no Ceará, o Inácio Arruda. Dessa vez, parece, tendo a simpatia do presidente Lula, aí é que ela não abre mão mesmo. E o ministro Camilo Santana vai ficar chupando o dedo, porque não terá condições de indicar o candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza. Bom, nós destacamos no nosso blog, ainda ontem, um decreto do governador Elmano de Freitas, instituindo os cargos para a nova Secretaria da Proteção Animal. Essa secretaria foi criada ainda em julho, mas o governador só sancionou a lei oficializando-a em agosto e só alguns dias depois indicou o nome do primeiro secretário dessa pasta, embora ela tenha sido criada já com o retrato 3x4. Era como se dizia antigamente, quando era aprovada uma lei direcionada a uma determinada pessoa. Pois bem, essa secretaria foi criada para o deputado federal Célio Sturdat, integrante dos quadros do PSD. Fazia parte da negociação do governo com o PSD para que este partido integrasse a base da administração estadual. Pois bem, durou esse tempo todo e mais tempo ainda foi a publicação do decreto do governador criando os cargos de direção e assessoramento dessa Secretaria da Proteção Animal. O decreto só foi publicado, embora datado de dia 6 de setembro, mas só foi publicado na última segunda-feira. O que significa dizer que o deputado federal Célio Sturdat passou todos esses dias chupando o dedo sozinho na secretaria, dessa nova secretaria. Bom, dois temas importantes estão na pauta da Câmara dos Deputados no restante desta semana. Restante por quê? Hoje, quarta e quinta-feira. Sexta-feira, nunca há sessão deliberativa, embora sempre os deputados se reúnam, quanto também os senadores se reúnam nas sextas-feiras, diferentemente dos deputados estaduais e dos vereadores de Fortaleza, que têm uma semana de apenas 3 dias, terça, quarta e quinta. Vereador de Fortaleza e deputado estadual não trabalham às sextas-feiras. Eles têm um fim de semana bem prolongado. Pois bem, 2 matérias estão na pauta do restante da semana na Câmara dos Deputados. Uma delas é o socorro financeiro aos municípios brasileiros. E a outra é a mini-reforma eleitoral. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. A Câmara dos Deputados destaca que o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, do PT, afirmou que o plenário deve votar nesta quarta-feira o projeto de lei complementar
136/2023, que prevê compensação de 27 bilhões da União para estados e o Distrito Federal em razão da queda da arrecadação do ICMS por causa de mudanças na incidência do tributo sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Segundo Guimarães, a proposta também vai prever socorro aos municípios para garantir que nenhum receba menos do que recebeu em 2022 do Fundo de Participação dos Municípios. O governo tem um compromisso com o municipalismo. Apresentamos uma ajuda financeira emergencial aos municípios, disse Guimarães. O líder do PT e relator, deputado Zeca Dirceu, também do PT, explicou que vai acatar emenda para compensar as perdas de julho, agosto e setembro do Fundo de Participação dos Municípios, que somam aproximadamente 2,5 bilhões. Está sendo criado um gatilho em casos de outras perdas em outubro, novembro e dezembro, para que o governo possa recompor, explicou. Segundo os líderes, o plenário deve votar hoje apenas a proposta de emenda à Constituição 1621, que mantém a cidadania brasileira de quem obtém outra nacionalidade. Muito bem. A mini-reforma eleitoral, que os deputados e senadores terão que votar até o dia 5 de outubro e 5 de outubro próximo, no próximo mês. E o presidente da República sancioná-la para que ela possa ter vigência nas eleições do próximo ano. É que, já dissemos aqui, e devemos sempre estar repetindo, a legislação eleitoral, ela só pode vigir, ela só pode entrar em vigor um ano antes do dia da votação. Como a votação no próximo ano, para votação para prefeito e vereadores, será no dia 6 de outubro, o primeiro domingo daquele mês, a nova legislação terá que estar promulgada, publicada até o dia 6 de outubro. Portanto, ela, no cenário do Legislativo, tem que sair até o dia 5, para dar tempo a que o presidente sancione e mande para a publicação no Diário Oficial até o dia 6 de outubro próximo, no próximo mês. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta quarta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que governistas afirmam que o decreto do governador não afeta recursos previdenciários. Ainda de acordo com Guilherme Sampaio, a Cearaprev é um órgão técnico responsável pela segurança atuarial e atestou tecnicamente a viabilidade da previdência necessária para assegurar a saúde fiscal, com investimento nas políticas sociais que atendem ao povo mais pobre do Estado. O resto é notícia falsa, reclamou o petista. Para deputado de oposição, os ex-governadores Camilo Santana e Isolda Sela praticaram pedalada fiscal. Na avaliação do sargento Reginaldo, o que estaria sendo feito pelo governo do Estado é uma pedalada fiscal, ou seja, um crime, e que isso ocorria desde a gestão da ex-governadora. O governo do Estado está se apropriando de um recurso previdenciário que é do servidor para custeio do Estado, criando algo por decreto e passando por cima da Assembleia Legislativa do Ceará, disparou o Reginaldo. Márcio Martins critica a falta de atenção do secretário de Saúde com as demandas dos vereadores. Ainda de acordo com ele, caso não haja solução para a reclamação feita, outros vereadores podem se manifestar a respeito em uma sequência de pronunciamentos, o que poderia colocar o secretário em uma situação delicada. Ele apontou: só esses 10 vereadores colocam por baixo, são quase 300 mil votos. Não merece uma reflexão da articulação política? Eu vou cobrar, tenho que reclamar.
E policial, ontem, a cabo da PM do Distrito Federal, disse na CPMI que, com o empenho do batalhão de choque, ataque seria evitado. Durante depoimento, ela disse que se o efetivo do batalhão de choque, com cerca de 300 policiais que estava de sobreaviso naquela data, tivesse se empenhado, o ataque teria sido evitado. Agora, com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos o principal destaque que o Brasil vai mal no ranking da OCDE. Quais são as 3 urgências para o país melhorar na educação e na economia? A formação profissional e o olhar para o mercado de trabalho estão entre as prioridades listadas de acordo com esse relatório. Com os destaques do Globo, temos sobre o ex-presidente. O Jair Bolsonaro diz que posso discutir qualquer coisa se não botar em prática, que não tem problema. O ex-presidente se refere a encontros para tratar de golpe de Estado antes da posse do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o PL prevê que delação de Mauro Cid envolverá diretamente os filhos do ex-presidente Bolsonaro. Os membros do Partido Liberal afirmam ter recebido informação de interlocutores do ex-ajudante. E com as últimas da Folha de São Paulo, o Supremo Tribunal Federal começa hoje a julgar os primeiros réus pelos ataques de 8 de janeiro. Individualizados, os processos podem seguir até o fim deste ano. 1.341 foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República e se tornaram réus. Bom, o general Braga Neto, que foi candidato a vice-presidente da República na chapa derrotada do ex-presidente Bolsonaro, está no centro, o general Braga Neto, está no centro da investigação que é feita pela Polícia Federal sobre desvio de recursos da União durante a intervenção, o período de intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro, decretada ainda no governo Michel Temer. Bom, é lamentável que mais um general do Exército Brasileiro esteja no centro de peraltices muito negativas, desvio de recursos públicos aqui do governo federal. Em verdade, a instituição, Exército, Forças Armadas, não é culpada pelo desvio ou pelos desvios éticos, morais de alguns dos seus integrantes em ações fora da área militar, em ações de governo, em ações eminentemente político-administrativa. Mas há necessidade e, com uma certa urgência, de adotarmos uma providência para que esses homens que integram as Forças Armadas brasileiras não estejam no centro de coisas ruins, feias, como desvio de recursos, corrupção. É lamentável que mais um general, embora da reserva, esteja no centro de investigações policialescas sobre corrupção, desvio de recursos públicos. A situação do PSDB continua muito ruim. O partido não encontrou ainda uma saída para a sua reorganização, para que ele possa realmente ter algum fôlego para continuar estando no top das agremiações partidárias brasileiras. Agora,
antes de ontem, uma decisão judicial que anulou a convenção ou o encontro que definiu a nova direção nacional do partido, fez com que todos os atos praticados desde aquele momento estejam invalidados. E, como consequência, invalidada está a situação da comissão provisória do PSDB no estado do Ceará. É lamentável que o partido experimente dificuldade dessa monta, porque o Brasil precisa de agremiações fortes, integradas por homens que mereçam respeito e consideração da sociedade. A delação do tenente-coronel Mauro Cid, oficializada no último fim de semana, ainda continua sendo o motivo central de toda especulação política com relação ao futuro político do ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque o que se diz é que o tenente-coronel Mauro Cid, que era o homem de absoluta confiança do ex-presidente, tem muito o que falar sobre as estripulias do último governo da República. Bolsonaro está ainda hospitalizado, submeteu-se a uma cirurgia, passa bem, e deu declarações dizendo que o Cid é um homem de bem, querendo dizer que ele não vai denunciar absolutamente nada, e também querendo passar a ideia que ele próprio, Bolsonaro, não tem medo, porque no seu governo não teria acontecido essas estripulias, esses erros, esses desvios que todo o Brasil conhece, porque é amplamente noticiado desde a sua saída do governo, alguns casos até antes mesmo da sua saída da presidência da República, no dia 31 de dezembro do ano passado, para ensejar a posse do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 1º de janeiro deste ano. A CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que apura os atos de vandalismos registrados em Brasília no dia 8 de janeiro, com o quebra-quebra em espaços dos 3 poderes da República, legislativo, executivo e judiciário, caminha para o seu final. A CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, e caminha para o seu final, registrando alguns constrangimentos, de parte a parte, dos que defendiam a instalação da investigação e dos que não queriam que essa investigação fosse feita, o que é natural. Toda investigação dá nisso. Quer dizer, ela não satisfaz a todas as partes, óbvio. Mas, ontem, na sessão de ontem, deputados e senadores registraram um constrangimento único, constrangimento deles. Foi a decisão do ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, dispensando Marília Ferreira de Alencar, ex-subsecretária de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. A decisão do ministro isentou-a da obrigação de
comparecer à CPI para prestar o seu depoimento. Repito, foi o maior constrangimento de todos e o que foi sentido por todos os integrantes da CPMI, deputados e senadores. Muito bem. Mesmo assim, a senadora Lisiane Gama mantém o seu calendário próprio para a apresentação do relatório. Vamos ouvi-la. Olha, nós temos um prazo, não é? E a nossa ideia é apresentar o relatório agora, no final do mês de outubro, garantindo, na verdade, os prazos regimentais. Então, a gente está correndo contra o tempo. Agora, é muito lamentável que a gente tenha uma decisão dessa natureza facultando que ela venha à CPI. Isso aqui é um inquérito. Nós temos, na verdade, como a própria legislação diz, não é? Poderes próprios da autoridade judiciária. Então, nós temos todas as condições legais para receber, convocar e até fazer condução coercitiva. É aquilo realmente que nos assegura. Ele dá uma decisão facultando a ela de vir, a Advocacia Geral do Senado recorreu dessa decisão, teve parecer favorável do Ministério Público e, mesmo assim, ele não tomou uma outra medida, seja mudando a decisão, ou seja, remetendo essa decisão para a turma, onde poderia, através de plenário, ter uma nova decisão. Então, isso é muito lamentável. Eu acho que isso depõe muito contra os trabalhos da comissão, mas eu acho que também contra o próprio ministro, porque a CPI precisa ter os seus trabalhos assegurados e a sua investigação. Não pode ter nenhum tipo de elemento que venha obstruir os nossos trabalhos. Então, eu espero que o ministro possa reparar essa decisão de uma forma breve, de forma que nós possamos recebê-la aqui nos trabalhos da comissão. Bom, corroboro com a indignação da senadora e já é o momento de os ministros do Supremo Tribunal Federal, a partir do decano e dos outros mais antigos, chamarem, como diz os advogados nos autos, chamarem o feito à ordem. Vamos evitar que alguma decisão absurda venha a ser desrespeitada. E se uma decisão dessa vier a ser desrespeitada por um órgão do Congresso Nacional, quer dizer, por uma comissão parlamentar desta, ou da Câmara ou do Senado, ou mesmo a mista, isso nós vamos ter uma dificuldade muito grande para a nossa democracia. É preciso mais equilíbrio, não só das instituições, mas dos indivíduos dessas instituições. No caso do Supremo, com mais atenção, porque no Supremo, não sei por que razão, cada ministro é um Supremo. Uma decisão única de um só ministro é uma decisão da Casa, até que ela possa revê-la. Obrigado aos ouvintes da Rádio Assunção Cearense pela audiência dispensada. Obrigado aos nossos internautas, os internautas do blog do Edson Silva. Estamos encerrando o nosso programa de hoje com a promessa de voltar amanhã às 11h45 com a proteção de Deus. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los amanhã. Até lá!